Estamos no meio-dia aqui na nossa live. Hoje vamos então falar sobre esse período de transição hormonal das mulheres para as mulheres que nasceram antes de 1986, que ajustou muita gente. Então até se você está chegando aqui na live por conta desse conteúdo que você viu, do post que você viu, até comenta aqui como é que você se sentiu em relação a essa informação. Mas não se assustem, a ideia é que vocês saírem tranquilas hoje. E se é a primeira vez que vocês estão aqui, toda quinta-feira, ao meio-dia, tem live. Pulei algumas semaninhas ali por causa das 2 últimas semaninhas, por conta de questões aqui internas que a gente estava tendo, mas já estamos de volta. Então, toda quinta-feira, ao meio-dia, tem live. Já falamos aqui de predominância estrogênica, de alteração da tireoide. Já falamos de sensibilidade à histamina, então quem é muito alérgica. Já falamos do cérebro cíclico também, como o nosso comportamento, a nossa produtividade muda ao longo do ciclo menstrual, ao longo dessas variações hormonais. Então fiquem sempre ligados e já preparem também material aí, papel, caneta, para fazer as anotações de vocês, que eu não economizo em compartilhar a informação aqui, então realmente vale muito a pena vocês irem anotando, tá? Deixa eu ver como é que vocês falaram que estão se sentindo, ou que se sentiram, né? Nossa, férias de 82. E eu achei até engraçado, porque, enfim, a maioria de vocês comentaram de sintomas que estavam passando, mas algumas pessoas ficaram, você me assustou, estou assustada. E é engraçado isso, porque é uma fase que a gente vai passar, não é algo que a gente consegue deixar de ter sintomas, mas não é algo que dá pra pular na vida, né? É algo que vai acontecer. Assim como a gente começa a menstruar, a gente, né, passa pela transição também. E às vezes isso assusta muitas pessoas. Eu falo, gente, quando vocês têm informação, vocês sabem o que tá acontecendo, isso é muito mais valioso do que você ficar assustada e tá passando por aquele processo e não saber o que é, né? Então, eu acho que aqui a ideia é a gente ter essa consciência de que todas nós, independente de termos nascido antes de 86 ou depois, todas nós vamos passar por um período de transição hormonal. E ela pode explicar muitos dos sintomas que a gente tem e às vezes a gente não entende, não reconhece, não sabe nem que profissional procurar, tá? Então acho que essa é a principal questão. Um ponto que eu percebi é que tanto é que vocês talvez tenham percebido que eu uso esse termo transição hormonal, eu não gosto de ficar falando muito de perimenopausa, porque o que assusta é o nome menopausa, e na verdade não é menopausa, tá? São coisas distintas e eu sinto que muita gente confunde com frequência menopausa, pós-menopausa, perimenopausa, acha que tudo é parar de estar fértil, parar de sangrar da noite pro dia. E não é bem assim. Inclusive, esse período de transição não deixa ninguém infértil. A gente passa a ter mais variações. Eu vou explicar para vocês que a gente tem várias fases dessa transição. E por isso é importante a gente saber que fase a gente tá também, pra gente saber o quão próximo a gente tá da menopausa. Porque esse período não é algo que a gente analisa em um exame. Você tá na perimenopausa ou não. Às vezes a gente começar a observar uma mudança, um aumento do FSH, do LH, e isso prediz que essa mulher pode estar mais próxima. Mas nem sempre. Às vezes o corpo tá tão inflamado que esses hormônios começam a aumentar também, e não necessariamente você está na fase avançada já da menopausa, né? Da perimenopausa entrando na menopausa, tá? Então, essa é a primeira questão, a gente diferenciar isso. Eu não sei se vocês têm clareza disso ou não. Menopausa é quando você está dentro de um período de 12 meses sem menstruar. Então, enquanto, primeiro mês sem menstruar, segundo mês sem menstruar, terceiro mês, enquanto você está 12 meses sem menstruar, você é considerado que está na menopausa. Depois que passou esse período, 13º mês sem menstruar, já é o pós-menopausa. Tá? Então, esse período realmente de 12 meses sem menstruar, que é a menopausa. A perimenopausa pode começar a manifestar sintomas. Acho que todo mundo vai ter um sintoma, mas sintomas que são mais perceptíveis, tá? De 2 a 10 anos antes. E por que eu falo que todo mundo vai ter o sintoma? Porque o primeiro sintoma que a gente tem não é alteração do ciclo menstrual. E isso é uma coisa bem importante de vocês entenderem.
não tem alteração do ciclo menstrual como primeiro sintoma dessa fase de transição da perimenopausa. O que a gente vai sentir de alteração primeiro é justamente a parte do humor, tá? Então, e alguns outros sintomas muito sutis. Então, por exemplo, nesse período de transição, a gente pode começar a ter mais melasma, mais manchinhas no rosto. Isso pode ser um sintoma. Olha, eu nunca tive, sempre tomei sol e nunca tive, e agora estou observando que tem. A gente pode começar a se sentir mais ansiosa, mais irritada, com um humor mais flutuante, e também no período da noite, antes capotava, deitava ali, dormia até o dia seguinte, e agora talvez você esteja sentindo que não tá igual antes, que você tá acordando um pouco mais, que outras coisas estão acontecendo, tá? A gente pode começar a ter também mais alterações da tireoide, porque o que vai acontecer nessa primeira fase hormonalmente é que a gente vai começar aos pouquinhos a perder a nossa capacidade de produzir progesterona, tá? Eu até fiz um desenho aqui pra vocês, eu queria... Então, ó, lembre que o nosso gráfico como mulher, o azul é o estrógeno, tá? E a progesterona é o laranja. Nesse laranja aqui, ó, tá vendo que a quantidade de progesterona que a gente tem, na verdade, é muito maior do que a de estrógeno quando a gente tá produzindo. E é justamente isso aqui que a gente começa a perder. Inclusive, a maioria dos gráficos, eles representam errado, porque eles representam como se fossem quantidades iguais, parecidas, mas a quantidade da progesterona é significativamente maior. E aí, com a perimenopausa, aos pouquinhos, a gente não tem todo aquele balde de progesterona, a gente começa a ter menos progesterona. E a progesterona, ela atua muito na nossa parte mental e cognitiva. Então, ela produz o GABA, ela deixa a gente mais com foco e concentração. Por isso que essa parte toda, ela tá trabalhando junto nos hormônios do estresse. Então, por isso que essa parte toda da primeira fase da perimenopausa é muito mais de como a gente se sente do que o ciclo menstrual, tá? Alguém já se identificou, tá se sentindo assim? Ninguém se identificou? E aí, o que vem nesse período de crítico? Muitas vezes, é justamente nessa fase que a pessoa começa, às vezes, a tomar antidepressivo ou começa a tomar um anti-ansiolítico. E é uma fase crítica porque falo que esse período de transição hormonal é como se fosse o relatório da nossa vida. Tudo que a gente fez, ou de bom ou de ruim até então, a gente vai estar colhendo os frutos ali naquela fase, tá? Por quê? Porque quanto mais depletada em nutrientes, quanto mais estressada, quanto mais você está muito acima do peso, com hábitos já não muito saudáveis, comendo muito contaminante, muita coisa que o corpo tem toda hora ficar processando para eliminar, você já está num estado, mas ali no meio do muro não tão ideal, você já está num estado de atenção. Quando vem mais um fator de flutuação, tudo aquilo que estava sendo escondido, que o corpo ainda estava conseguindo tolerar, se manifesta. Então, por isso que é uma fase que pode começar a ter mais... parece que tudo acaba caindo barreira abaixo, porque você começa a ter um monte de sintoma que não tinha antes. E às vezes, se você entende que é só uma flutuação hormonal, que é só algo que você consegue trabalhar com sua alimentação, com suplementos, com hábitos, e que tudo começa a ficar mais equilibrado novamente, tá? Então, vocês me escreveram aqui da primeira fase. A tendência da testosterona é cair também, a gente já vai entrar nessa parte, que seria mais a segunda fase da transição ali da perimenopausa, tá? E aí, o que acontece, gente? Na segunda fase, a gente começa a ter alteração do ciclo. A gente vai entrar mais conhecidamente naquela questão da predominância estrogênica, né? Então, o que começa a acontecer de alteração de fase do ciclo nesse período? Vocês começam a ter ciclos mais curtos, vocês começam a, às vezes, ter um sangramento muito intenso ou até um sangramento com muito coágulo, tá? Inclusive, eu tô pra falar sobre isso. Alguém aqui já teve coágulos tão grandes que parecem até um pedaço de fígado? Vocês já viram isso? E aí, essa própria alteração do estrógeno ficando
cada vez mais predominante, porque a progesterona tá descendo, é o que vai causando esses ciclos muito loucos. Então você começa a ficar, às vezes você menstrua ali no dia que você menstruava, sei lá, próximo de 28, daí você começa a menstruar próximo de 20, 21. Às vezes tem gente que fala que menstrua 2 vezes no mês, então tá com um ciclo curtíssimo, né, a cada 15 dias. Quando a gente menstrua assim, depois de 15 dias, provavelmente teve um ciclo sem ovulação mesmo, porque nem produziu a progesterona, tá? E aí no final a gente ainda vai falar o que eu indico, quais os principais suplementos que eu considero, alguns alimentos aí fitoterápicos que vocês podem considerar. Mas é a gente entender essas fases também, tá? E aí o que pode vir nessa fase? Mais aparecimento de mioma, mais aparecimento de pólipos no útero, talvez uma endometriose que não se manifestava com sintomas que passa a se manifestar, tá? Por quê? Justamente por conta desse estrógeno mais predominante. E aí aqui, novamente, essa questão das deficiências nutricionais. Então, por exemplo, alguns alimentos que jogam muito nutriente para fora. Se você consome mais de 3 xícaras de café por dia, se você consome álcool com frequência, são todas as questões que o corpo vai eliminando cada vez mais, tá? Inclusive, eu falei isso na primeira fase do álcool, que é um dos sintomas super característicos é você ficar menos tolerante ao álcool. Então, eu não bebo, mas às vezes eu bebo e tomo uma tacinha de vinho. E aí começa a tomar essa tacinha de vinho e fica mal com essa tacinha de vinho. Então, isso é muito comum, muito característico também desse período de transição, tá? E aí associa justamente a questão da alergia, processo alérgico mais alto. Então agora não só você toma uma taça de vinho e fica mal, mas você tem dor de cabeça, fica com coriza logo depois de comer, de ter tomado aquele vinho. Então parece que tudo você vai ficando mais reativa e é justamente isso. E infelizmente o álcool, ele otimiza essa redução da progesterona e essa predominância do estrógeno. Então se você está passando por um período de transição hormonal e ainda tem o hábito do álcool, acaba dando mais um empurrãozinho pro processo ser mais, digamos, doloroso, tá? E aí uma coisa interessante é que nessa fase, né, então 37 anos, acima dos 37 anos, tende a ser justamente uma fase de muitas demandas da vida. A gente tem demanda de filho, ou se não tem filho, cuida de alguém da família, ou é muito envolvida com o trabalho, então a gente sempre tem múltiplas demandas. É um período, às vezes, que algumas pessoas decidem se separar, então a vida vira realmente esse monte de demanda, esse estresse. Junto dessa transição hormonal, às vezes o processo de irritabilidade, né, o pavio curto já tá totalmente alterado. E aí o que essa mulher que já tá irritada, tá passando por transição hormonal, acaba não dormindo bem, entra num ciclo. No ciclo do café para acordar, que vai até o meio da tarde, e no ciclo do álcool para relaxar, porque ela chega em casa muito agitada, tomou café o dia inteiro e precisa do álcool para relaxar. E esses dois pioram ainda mais toda a bagunça, porque o café e o álcool, os dois vão diminuir essa detoxificação do estrógeno, então a gente vai realmente ficar cada vez com maior predominância estrogênica, vai eliminar muitos nutrientes, então entra aí magnésio principalmente, e aí você começa a piorar mais a ansiedade, a insônia, começa a ter muita vontade de comer chocolate, começa com zumbido no ouvido, começa a tremer o olho quando tá estressada, então entra nesse embolo de hábitos que acabam um prejudicando o outro e tudo parece ser só da transição hormonal. E isso explica porque algumas mulheres, até ali no post mencionaram, né, olha, eu tô, sei lá, né, tô com 45 e até hoje não tive sintomas. Porque os sintomas vão sempre ser um processo de transição, mas eles vão ou ficar nessa linha mais sutil de transição, ou uma montanha russa, porque tem junto deficiências nutricionais, tem hábitos ruins que estão piorando tudo aquilo. E muitas vezes a gente coloca a culpa tudo só nessa flutuação hormonal e quer que uma reposição hormonal resolva tudo também, tá? Eu não sou totalmente contra a reposição hormonal, mas sempre vale lembrar que a gente consegue equilibrar nossos hormônios nesse período de transição com fitoterápicos, com alimentos, com nutrientes adequados. Porém, por que algumas mulheres, até que já estão no pós-menopausa, às vezes tomam hormônio e continuam com sintoma, continuam com calorão, né? Continuam ganhando peso sem explicação? Porque elas não trabalharam a base, elas não trabalharam o que está dando pilar para essa mudança hormonal ser sutil ou
piorar todo o quadro junto ali de uma vez, tá? Então, não sei se pra vocês faz sentido, se vocês conhecem alguém que tá nesse processo. E aí, vamos pra terceira fase, então. Tudo bem até aqui, gente? Muito envolvida com o trabalho. Quem se identificou com esse ciclo do café e do vinho ou do álcool? Coágulos imensos. Tá? Então já fica. Então, ó, já fica a dica para vocês começarem a mudar, sair desse ciclo. Porque só de sair desse ciclo, meninas, vocês já vão melhorar muito de sintomas, tá? Ah, Pri, como que eu faço? Café até 10 horas da manhã. Pode ser que antes do período menstrual precise parar mais, ainda mais antes. Ou fazer um uso de um café descafeinado, tá? Tem algumas opções como o da Orfeu, o extrato alcoólico, se não me engano, Três Corações também. São cafés descafeinados em extração aquosa. E façam o teste. É incrível como algumas mulheres deixam de, já me relataram, deixar de sentir dor no seio porque diminuiu o café. Qual a explicação? Dor no seio, não tô eliminando o estrógeno suficiente. Por quê? Porque o café, na hora de ser detoxificado, compete com a mesma enzima que detoxifica o estrógeno. Então, se eu tô usando meu corpo para detoxificar o café, o estrógeno vai ficando ali. E eu vou ficando, os seios que tem muitos receptores de estrógeno vão ficando cada vez mais doloridos, tá? Mesma coisa a questão do álcool, né? Então, vocês ajustam esse consumo do café e o álcool dá essa relaxada, mas é uma relaxada que piora muito o seu sono. Então, reduza para 4 doses por semana, deixa para o final de semana. O que é 4 doses por semana? 120 ml de vinho são uma dose, né? Então, seria até 4. Algumas pessoas nem isso vão conseguir tolerar, tá? Então, realmente vocês vão sentir muita diferença com essas mudanças aí pra vocês, tá? E até a Daisy falou, minha mãe para café, né? E é incrível como muitas pessoas lá nos ciclos, quando a gente faz todo o processo de reset hormonal com elas, elas passam por alguns períodos, né, que elas têm alguns desafios, que elas seguem um protocolo, que elas recebem uma suplementação para otimizar toda essa restauração hormonal. E geralmente tem as pessoas do café, né? Já tivemos até uma barista e um relato mais legal foi uma dessas que reclamou absurdo sobre o café, que não ia conseguir, não conseguia e tal. Enfim, ela conseguiu e no final ela falou que ela descobriu que ela estava vivendo numa relação de dependência do café, uma relação abusiva, né? Ela usou esse termo agora. Então, é como se o café desse aquela falsa impressão de que ela estava bem, de que ela estava melhor, mas ele na verdade estava tirando toda a energia dela. E aí o que ela trouxe de muito legal é que ela conseguiu, ela não ia deixar de tomar café, ela falou isso. E esse não é o nosso objetivo também. É que ela conseguiu entender quando que de fato ele seria bom e quando que ele não seria, e que ela iria tomar às vezes, mas agora ela entendia o quanto que ele impactava em todo o resto. Né? Então, e até mulheres que estão tentando engravidar, por exemplo, o café aumenta muito o risco de aborto também. Então, realmente são coisas que fazem parte do nosso hábito, mas às vezes a gente perde a mão. A própria cultura perdeu a mão, né? Toma demais, não sabemos o limite, precisamos de produtividade, tá acordado o tempo todo e usamos o café para disfarçar. Mas realmente ele acaba afetando bastante em todo o processo de modulação quando ele é consumido de forma errada. E aí na primeira fase do ciclo a gente detoxifica melhor ele, mas na segunda fase não, tá? Então vamos lá para a terceira fase agora da... Ó, Pri, é comum também ter alteração da libido, com 37 anos a minha aumentou consideravelmente. Legal que a Raquel perguntou isso, porque geralmente todo mundo tende a perguntar mais da queda da libido, tá? E sim, é comum, porque, ó, Raquel, você vai estar justamente nesse período que o seu estrógeno vai estar mais presente, mais aumentado. Algumas mulheres podem observar mais muco cervical. E é justamente o estrógeno que faz a testosterona, então o seu corpo está convertendo mais, provavelmente aumentando essa produção de testosterona, tá? Só tem que ver se não tem... tem um tipo de testosterona que é o DHT, que ele dá muita libido também, mas ele também dá acne e queda de cabelo. E ele é estimulado por uma alimentação que não tem muito equilíbrio de glicemia. Toda hora tem muito pico glicêmico e isso pode acontecer mesmo com a gente comendo alimentos saudáveis.
Então, às vezes, se você sente que realmente está comendo com muita frequência, está com mais vontade de doce, vale a pena olhar para isso também, tá? E aí a terceira fase é o chocolate. Inclusive, vocês falaram do chocolate, né? O chocolate também é uma forma do corpo mostrar que tá precisando de mais magnésio, que tá com deficiência de magnésio, e principalmente dessa produção de serotonina. Isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar, né? Agora, na terceira fase, a gente vai entrar nesse momento da alteração da serotonina. E o estrógeno está diretamente ligado a essa produção de serotonina. Então, cada hormônio está ligado a um tipo de neurotransmissor. O estrógeno vai estimular a serotonina, a progesterona vai estimular o GABA, que é justamente do foco e da concentração, e a testosterona vai estimular a dopamina, que é o hormônio que vai fazer a gente lutar na vida e ir atrás das coisas, tá? Então, sempre que a gente tem uma alteração hormonal, a gente tem um impacto desses hormônios nos nossos neurotransmissores também, tá? E aí agora, a terceira fase, anotem aí, tá? Na terceira fase, começa a contar justamente o contrário do que estava na fase anterior. Então, você começou com ciclos muito curtos, sangramentos muito intensos, às vezes com coágulos grandes que parecem um bife de fígado. E agora, na terceira fase, você vai começar com ciclos mais longos, sangramentos mais escassos. E aí você pode começar a sentir secura no corpo, então secura vaginal, secura nos olhos, secura nas articulações. Você pode continuar tendo essa questão da insônia, tá? E aí vem muito o que está acontecendo nessa fase, na verdade, é que o estrógeno começa a cair já também. Então antes ele estava muito alto e só a progesterona reduzindo, agora o estrógeno começa a cair também. Secura no cabelo, na pele, tá? Então impacta como um todo e também na produção de serotonina. Então pode ser a fase onde as mulheres têm mais esse diagnóstico, por exemplo, de depressão, tá? Na verdade, isso pode acontecer desde a primeira fase, quando a gente começa a reduzir progesterona, a gente altera a saúde da nossa tireoide. E às vezes os sintomas de hipotireoidismo é muito confundido e realmente piora a saúde mental, mas muito confundido com o da depressão. Então você já não quer fazer nada, você já fica para baixo, você já fica mais lenta, e aí isso impacta também na produção adequada de neurotransmissores. Porém, às vezes a gente ajustando a tireoide, a gente já melhora todo esse quadro, tá? E aí, então, essa conexão dessa alteração hormonal com os sintomas de depressão também é sempre algo importante para estar ligado, né? Realmente essa pessoa está com uma depressão, né, por N fatores, ou ela está com um desequilíbrio hormonal que a gente ajustando ela pode melhorar, tá? E aí uma questão também aqui nessa terceira fase é que a mulher começa a mudar a sua forma corporal. Então, talvez a sua mãe, talvez você já tenha acompanhado, né, as mulheres passando pelo período da menopausa, mas vamos supor aqui, por volta de 45, 47 mais, ela vai começar a ter mais facilidade de ganhar gordura na região do abdômen. E por isso que às vezes as senhoras, né, que não fizeram reposição hormonal, elas têm essa região da parte do tronco, da parte superior, onde elas ganham mais gordura, e as pernas finas, porque é justamente isso que a resistência à insulina faz com a gente. Ela tira a nossa massa muscular, então a gente perde todo o tônus da perna e deixa acumular gordura na região aqui do tronco, do abdômen, tá? É claro que a gente sabendo disso e a gente sabendo fazer ajustes para minimizar esse processo de resistência à insulina, já vamos conseguir evitar esse quadro, tá? Tanto é que a gente sabe que hoje as mulheres com 50 a 55 conseguem ter um corpo super saudável, um corpo super bonito, porque elas atuaram nessa questão de regulação hormonal também. Então, é uma fase muito onde vocês relatam que estão fazendo coisas que sempre fizeram. Eu tô com os mesmos hábitos, eu continuo fazendo atividade física, eu tô tendo a mesma alimentação, mas eu tô ganhando peso sem saber de onde tá vindo todo esse peso e eu não consigo perder. E aí, se tudo isso também está somado às deficiências nutricionais, de nutrientes mesmo, se já tá estressada, se já tá dormindo mal, se já tá no ciclo do café e do álcool, tudo isso piora muito, tá? Enquanto que se a gente tem o olhar da nutrição, a gente vai usar estratégias que reduzem a resistência à insulina. A gente vai usar estratégias para não perder tanta massa magra, tá? Inclusive,
uma coisa que vocês podem muito tentar focar aí pro ano que vem, para vocês fazerem, caso vocês não façam ainda, é tentar ganhar o máximo de massa magra que você consegue nos próximos anos. Fazer exercícios que estimulem esse ganho de massa magra. Depois, não que a gente não consegue mais fazer, mas massa magra, não que a gente não esteja incapacitado de desenvolver massa magra, a gente consegue, mas com mais esforço. Então, enquanto esses hormônios ainda estão aí presentes, sendo produzidos pelos nossos ovários, é um ótimo momento para a gente estimular o máximo de ganho de massa magra que a gente consegue antes desse período, tá? Me contem como é que vocês estão nessa parte aí. Ó, a Ludira Bellon, né? Atravessei as 3 fases atropelada na pandemia. Secura absurda, libido zero e alterações de humor e glicemia. Diabetes tipo 1. Fizeram a médica entrar com reposição. E aí, sabe o que é interessante que você falou também? A pandemia, o vírus em si acelerou muito esse processo para muitas mulheres, tanto pela contaminação do vírus quanto pela situação de estresse. Então é muito comum algumas mulheres que estavam no comecinho da transição da perimenopausa terem acelerados e entraram mais rápido nesse processo da menopausa, tá? Não sei se vocês sentiram isso também. E aí, por último, então a última fase realmente vai ser quando a gente começa com ciclos mais longos, sangramento escasso, às vezes não vem o ciclo, então aí você realmente já vai estar provavelmente, né, no último período antes de entrar na menopausa. Isso pode acontecer próximo dos 50, isso pode acontecer antes, tá? Vocês sabem identificar se vocês estão na menopausa pelos seus exames? Me contem aqui que eu vou explicar pra vocês. Isso até é uma coisa que as meninas lá do ciclo já estão aprendendo, né? Verem esses exames de uma forma mais preventiva e integrativa. E até ontem uma me escreveu, mandando uma mensagem que ela tinha recebido o diagnóstico de que ela estava na menopausa, porque o FSH dela estava em 27 e o estrógeno, né, estava em 50. Gente, não existe menopausa em 27. Você pode estar entrando nesse processo, mas pode ser outra coisa também. Menopausa, então, é quando o teu FSH está acima de 40 e você repete esse exame, tá? Você repetiu esse exame e ele ainda continuou acima de 40, tá? Então, o que vocês vão olhar é sempre esse valor do FSH. Tem exceções? Tem, tá? Então, tem casos onde as mulheres têm esse FSH aumentado e elas estão passando por um processo de inflamação, então o cérebro fica se comunicando com o ovário, né? Essa informação chega lá no ovário, o ovário não entende nada, ele fala, não, produz mais. Então o FSH é esse produz mais, né? É esse sinal de produzir mais. Então, já mencionei esse caso algumas vezes, mas diagnóstico de menopausa precoce quando era doença celíaca, também um outro diagnóstico que não estava menstruando não era menopausa, era amenorreia hipotalâmica, então nesse caso o FSH era muito baixo. Então qualquer mulher que chega sem menstruar por muito tempo, eles falam que é menopausa precoce, mas nem sempre é, tá? E aí o que a gente pode fazer? Alguém aqui tá na 4ª fase? Me contem. O que a gente pode fazer é muito a gente cuidar desse processo de transição hormonal e a gente dar suporte pro nosso corpo. Mesmo vocês sabem qual que é a diferença de reposição hormonal e modulação hormonal? Tá? Então, quando a gente mesmo quem faz reposição hormonal precisa fazer modulação hormonal. Repor o hormônio é você tomar o hormônio na forma bioidêntica ali, né? Então, você tomou, pronto. A modulação é você garantir que esse hormônio vai ser metabolizado de uma forma adequada e vai ser eliminado. O que quer dizer não ser metabolizado de forma adequada? Por exemplo, pode ser que esse hormônio se transformou mais em uma forma que é estrona, onde ele acaba sendo muito mais danoso, onde ele acaba estimulando mais câncer, por exemplo, tá? Pode ser que esse hormônio não está sendo eliminado porque você está ali sem nutriente nenhum, tomando seu cafezinho 5 vezes por dia e você vai ficando cada vez mais inchada, cada vez mais com celulite, cada vez mais alérgica. Então isso é modulação, é você direcionar os hormônios para os lugares que eles precisam ir. E isso só acontece quando a gente está
com nutrientes adequados dentro do nosso corpo, com a digestão funcionando bem, com a detoxificação funcionando bem, tá? E outra coisa que é muito legal vocês entenderem é quando que a mãe de vocês entrou na menopausa, tá? Então, eu até ia perguntar se alguém aqui sabe quando a mãe entrou na menopausa, porque isso acaba direcionando muito essa genética para a entrada na menopausa. Esse processo de, minha mãe menopausou por volta dos 50, ou não, minha mãe menopausou por volta dos 40, realmente pode ser um direcionador para ti, tá? Às vezes pode voltar pro ciclo, né? Dependendo como tá essa reposição. E aí o que eu queria deixar para vocês, até trazendo um pouquinho do que tem dentro do protocolo do ciclo da mulher também para perimenopausa, é muito a gente consegue atuar nos sintomas. E isso que é legal. Então, por exemplo, eu tenho dor nos seios. A dor nos seios ela pode estar ligada também à deficiência de iodo. Então, além do período de transição hormonal, você pode olhar para isso e prevenir uma possível alteração na tireoide, por exemplo. A questão do humor, o que pode ser feito para irritabilidade, para o humor, né? A gente já teve aluna que mandou uma mensagem falando que a gente tinha salvado o casamento dela, porque ela estava muito irritada, estava muito pavio curto, que estava ficando uma coisa meio séria. E depois que ela fez o reset, ela realmente falou que teve um ciclo assim maravilhoso. Então é incrível como a gente consegue mudar e equilibrar tudo isso. E principalmente essa questão que às vezes incomoda as mulheres da perda de peso. Até hoje eu fiz um Reels falando sobre isso, né? Que às vezes a gente entra no processo de não estou perdendo peso, vou reduzir mais, vou começar a tomar todos os chás diuréticos, vou começar a fazer treino todos os dias. E o seu corpo, que já está no momento de flutuação hormonal, que já está ali passando por esse período, às vezes depletando muito dos nutrientes, ele acaba entendendo tudo aquilo como uma forma de estresse, aquele excesso de atividade física, aquele monte de chá, aquele monte de restrição. E aí ele bloqueia mais ainda e realmente não perde peso. Então lembra a questão de ganhar massa muscular, ela envolve também a gente ativar o nosso metabolismo. Porque quando a gente entra nesses processos de restrição, a gente vai reduzindo o nosso metabolismo cada vez mais, tá? A Alice falou que a mãe dela entrou aos 40, né? Então poucas de vocês sabem. Agora, vocês querem saber que suplementos, que alimentos que eu acabo indicando para essa fase? Vocês já sabem de alguns? Vocês já usam algum? Tá? Então, anotem aí, meninas, o que vocês... o que eu considero, assim, os top 3 suplementos que vocês podem considerar para essa fase, tá? E alguns alimentos de chás que vão ajudar também. Lembrando, cada fase que você vai estar vai ser talvez mais benéfico, algum fitoterápico, algum nutriente, algum chá. Mas da parte dos nutrientes, eu apostaria em começar com esses. E sempre você entender como está o seu corpo, né? Então, uma mulher, por exemplo, que tem problemas digestivos há muito tempo, ela pode ter esses problemas digestivos piorados nessa fase. E se ela não tratar a base dessas alterações digestivas, não vai ser só os suplementos que estão ajudando para a perimenopausa que vão ajudar, né? Ou se já tem um quadro ali de alterações de humor, de depressão, às vezes está faltando também aminoácidos essenciais para formar esses neurotransmissores, está faltando cálcio, está faltando ferro para formar esses neurotransmissores. Então, precisa entender realmente qual que é o que tem de base ali na alteração de vocês. E por isso que eu gosto de começar sempre os processos de protocolos educacionais com vocês, como a gente faz no Ciclo da Mulher, parte reconhecendo-se, depois a gente atuando. Porque mesmo dentro de um protocolo, cada uma vai ter a sua individualização. Cada uma vai atuar ali no seu arquétipo hormonal, nas deficiências nutricionais que tem, nos pilares da regulação hormonal que está precisando atuar mais, tá? Mas vamos lá, então. Deixa eu até falar, ó, alguém perguntou ali, né, se isso que eu falo que é um curso. Sim, o Ciclos da Mulher, meninas, ele é um curso, né, um método que eu criei dentro do que eu faria, né, do que eu fazia junto com as mulheres num atendimento mais individualizado, mas eu tentei realmente trazer mais conhecimento. Porque chegou um momento que eu comecei a falar sobre a regulação hormonal na clínica
E eu sentia que as mulheres não se conheciam, ou que eu precisava explicar coisas para elas que não dava tempo dentro de uma consulta. E aí com isso eu fui criando esse método que é os ciclos da mulher. A gente já teve 12 turmas e agora eu tô abrindo ele de uma forma um pouco diferente, onde vocês vão poder entrar a qualquer momento do ano, mas ao longo do ano a gente tem os encontros mensais e a gente tem 6 momentos do protocolo de resultados acelerados, que é o reset, onde a gente faz o reset digestivo, o reset do fígado, do cortisol e da insulina. Então, com isso, depois de vocês terem passado por esse processo de reset, vocês partem para a última etapa, que é a etapa onde vocês vão usar protocolos específicos para o arquétipo hormonal de vocês. Então, uma mulher, por exemplo, que tem o perfil de acumular mais gordura em quadril e coxa, né? Ela vai ter um protocolo, uma dieta diferente de uma mulher que tem o perfil de acumular mais gordura, por exemplo, no tronco, nos braços, porque elas têm arquétipos hormonais diferentes. O que são esses arquétipos hormonais? É o momento hormonal que você está vivendo na sua vida. Uma mulher dentro do período da perimenopausa, todas nós vamos ter tendência a ter mais predominância estrogênica do que tínhamos. Mas isso vai impactar de uma forma diferente. Se você já tinha predominância estrogênica, por exemplo, talvez uma outra mulher que tinha mais a predominância de testosterona ou de insulina vai impactar diferente. Ela vai ganhar mais peso enquanto você vai ter mais TPM. Então, por isso que é legal esse processo de vocês irem se individualizando para vocês terem ações e ferramentas para atuar dentro desses sintomas de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, o nutriente número 1, que eu gosto muito de sugerir, tá? É a vitamina B6. E a vitamina B6, ela é importante porque ela equilibra muito esse processo do estrógeno e da progesterona e ela atua principalmente reduzindo os sintomas pré-menstruais, tá? Essa parte dos sintomas pré-menstruais, ela entra numa quantidade aí, realmente eu gosto de sugerir na forma de suplemento, porque às vezes nos alimentos, por exemplo, a semente de girassol tem vitamina B6, fígado de boi, de galinha, para quem consome, tem bastante concentração de vitamina B6, mas não de uma forma tão alta quanto a gente gostaria, às vezes, o que a gente precisa para equilibrar um sintoma pré-menstrual, tá? Mas sempre vale a pena incluir os alimentos também. E aí, a outra é a taurina. Então, conforme o nosso estrógeno vai aumentando, a gente começa a eliminar muita taurina. E a taurina é importante para o nosso foco, concentração, para a gente se acalmar e também para melhorar a nossa digestão. Então, geralmente, a gente encontra a taurina associada com esse terceiro nutriente, que é o magnésio, que é mais conhecido. É bem comum a gente escutar as pessoas falando do magnésio hoje, mas você consegue encontrar o magnésio associado à taurina em algumas fórmulas para já consumir os dois antes de dormir, por exemplo. Acaba sendo uma ótima alternativa, tá? E dos alimentos, o que é muito importante nessa fase acabam sendo os alimentos fontes de vitamina C, porque eles vão evitar que o estresse impacte muito na nossa flutuação hormonal. E geralmente a gente consome cerca de 90% da vitamina C que a gente tem no corpo quando a gente está numa fase de estresse. Então, muita gente fala que consome vitamina C, mas às vezes é só o limãozinho ali de manhã no shot, né? Vale a pena aumentar esse consumo para mais vezes ao dia, principalmente polpa de acerola, caju, goiaba, as frutas cítricas, laranja, limão, tá? Então são realmente outras opções aí para vocês terem, tá? E dos alimentos fitoterápicos, então tudo que vai atuar equilibrando o estrógeno ou a progesterona vai ajudar, então principalmente no excesso de estrógeno, né? A gente tem desde o inhame, a gente tem o chá de folha de amora, a gente tem a linhaça do ciclo das sementes. Realmente, para algumas mulheres, nessa fase, o ciclo das sementes pode ajudar muito. Se tiver esse ajuste de todos os outros pilares e dos nutrientes, melhor ainda. Você acaba ficando, às vezes, melhor do que tinha antes dos ciclos, antes da perimenopausa, tá? E aí, na segunda fase, que pode ser progesterona-like, é muito o Vitex, é muito o inhame mexicano também pode ser usado nesse período, e até o própolis. Então, o própolis acaba sendo uma boa opção também para usar, para amenizar ali as flutuações de progesterona na segunda fase do ciclo, tá? De B6, eu vario ali de
30 a 50 miligramas, né? De taurina, geralmente 100. E magnésio de 350 a 500. Então, pode, né, acontecer essas variações aí, tá? Bom, quem se interessou, quem gosta de escutar minhas lives ali, quer realmente se aprofundar nesse processo de não só entender essa fase da vida, se preparar para todas as fases do período da perimenopausa, entender o que é o processo da menopausa ou não, às vezes está passando por um período que tem uma alteração ginecológica, então um mioma, às vezes tem endometriose, às vezes tem ovários policísticos, às vezes realmente sente que essa parte da irritabilidade, da ansiedade, desses sintomas mais depressivos do período pré-menstrual atrapalha a sua vida, porque de fato atrapalha quando a gente tem isso, né? Então, realmente vi que algumas pessoas acho que não conhecem aqui, né? Mas realmente eu tenho esse método que é o Ciclos da Mulher, e ele tá assim com as inscrições abertas, até a Aline acho que perguntou, e eu tinha ficado de te avisar, né, Aline? Mas a gente abriu essa semana, a gente tá abrindo de uma forma diferente, onde a gente vai ter esses encontros mensais, onde vocês vão ter acesso à ferramenta que logo, logo vai virar um app, que é o Oráculo de Sintomas. É um curso que dá muita autonomia mesmo, gente. É algo que vocês conseguem olhar para o que vocês estão sentindo e saber como atuar em cima daquilo, e saber o que você vai incluir mais na alimentação ou não. E isso, inclusive, é algo que eu quebro muito lá dentro, né? A gente tem esse conceito de que a alimentação saudável é igual para todo mundo. E não só é muito diferente a alimentação saudável de uma mulher, de um homem, por exemplo, porque nós vamos ter demandas diferentes. Por exemplo, a gente responde diferente a uma dieta cetogênica, a um jejum intermitente, a uma dieta low carb, mas também vão ser diferentes de acordo com o período que a gente está vivendo. Se você quer fazer um processo de restaurar o seu intestino, né, você não pode ficar fazendo uma dieta anti-inflamatória naquele momento. Se você tem endometriose e tá com essa questão intestinal, se você ficar comendo um monte de brócolis, repolho, feijão, leguminosa, você vai ficar pior ainda. Então, às vezes, o que a gente tem de conceito do que é bom ou ruim, do que é anti-inflamatório ou inflamatório, do que vai emagrecer ou não emagrecer, é justamente o que está bloqueando a nossa evolução, porque a gente fica com aquele conceito na cabeça e não sabe exatamente o que é bom ou ruim pra gente. Então, essa é a proposta do programa. Apesar dele ser um método online, a gente consegue individualizar bastante e vocês saem com muita, muita autonomia dele, tá? Então, é ao longo de um ano que a gente vai começar a ter os encontros aí ao vivo, tá? É isso, gente. Espero vocês por aqui. Lembrem de sempre mandar mensagens, dúvidas, contar como é que vocês estão, né? Como vocês acham que eu posso ajudar vocês. E pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem aqui uma palavra, talvez de como vocês estavam se sentindo antes de entrar e agora, se vocês sentiram mais esperança ou menos, né? Então, como é que vocês estão se sentindo agora em relação a passar por esse período de transição hormonal, se você já tá nele, né? Quais são as perspectivas aí do que você pode fazer, tá? E aí, para as informações de inscrições, tem o link ali na bio, tá? Quem quiser, quem não encontrar, pode me mandar mensagem que eu mando. Ah, a Camila Juncker tá aí. Mas é isso, gente. Acho que eu não tô vendo palavras de vocês. Fica pra próxima, tá? Um beijo.